Paz e bem, eu sou Carlos César Bezerra, pai de 2 adolescentes, do Pedro César, que está com 16 anos, e do Jonas André, que tem 13 anos. A título de esclarecimento, eu sou formado em Química Industrial, tenho mestrado em Química e também tenho especialização em Genética Humana. A minha história com o autismo, ela teve início em dezembro de 2005, com o nascimento do Pedro, que hoje está com 16 anos. Logo quando bebê, eu comecei a observar, antes de completar 1 ano de idade, eu comecei a observar no Pedro algumas características particulares, diria assim que pouco usuais, pouco convencionais, quando eu comparava com outras crianças, com outros bebês de mesma idade. Por exemplo, no hall do nosso prédio, ele costumava engatear próximo à parede, sempre indo e voltando na mesma direção, sem se distanciar dela. Quando ele ficava sentadinho, as mãozinhas dele parecia que queria alçar voo, aquele movimento repetitivo, e o sinal amarelo acendeu na minha mente. Cheguei para a mãe, comentei, ela é formada em medicina, e ela discordou completamente. Eu falei, olha, eu acho que o Pedro tem autismo, é bom observar a partir de agora os comportamentos dele. Naquele momento ela teve até um impacto, não concordou com a minha opinião, mas logo que ele completou 1 aninho de idade, 1 ano de idade, um pouco mais, levamos a um pediatra e, para minha surpresa, o pediatra concluiu que estava tudo dentro da normalidade para uma criança da idade do Pedro, que aqueles movimentos repetitivos com as mãozinhas é porque ele estava descobrindo as mãozinhas. Só que o Pedro foi crescendo, e com ele acompanhando novas características, novas particularidades, por exemplo, a seletividade de vídeos infantis, a seletividade alimentar, só queria tudo líquido ou pastoso, tudo tinha que ser batido e colocado na mamadeira. Ele não aceitava nada sólido, então arroz, feijão, macarrão, carne, tudo tinha que ser batido e colocado na mamadeira. Tanto que a gente teve que fazer um furo mais largo para refeições mais densas. E outras características, o atraso da fala, de tal modo que quando ele completou 2 anos e meio, mais ou menos, falando com a mãe, ela já estava mais convencida nessa época, mais conformada com o diagnóstico, e levamos o Pedro a uma neuropediatra e veio então a conclusão do autismo. Ainda com uma ressalva, de que era preciso esperar completar 4 ou 5 anos para fechar categoricamente o diagnóstico. Bom, com esse diagnóstico já pré-estabelecido, surgiu em nós uma grande preocupação, a busca do conhecimento. E ao mesmo tempo que o diagnóstico veio, estava nascendo o Jonas André, que nasceu em 22 de agosto de 2008, o Pedro já próximo de completar 3 anos. E essa busca do conhecimento para a gente era fundamental para a gente poder buscar as melhores formas de tratamento que naquela época, 2008, 2009, estavam sendo propostas para as crianças dentro da condição do espectro autista. Também reacendeu em mim uma grande preocupação, se o Jonas também não poderia estar dentro do espectro, considerando que o fator genético é determinante nas causas do autismo, mas tudo não passou de preocupação. Então, se eu puder dar um conselho agora, se me permitem dar um conselho, principalmente para os pais mais jovens, que tiveram algum diagnóstico mais recente de autismo na família, busquem realmente o conhecimento, busquem estudar sobre o tema. Naquela época não existia tanto material disponível, mas tudo que tinha ao nosso alcance, a gente buscava participar. Eu diria que foi uma busca assim, meio que frenética, de 2009 até 2013, eu particularmente participava de quase tudo que era seminário, de palestras que havia sobre o assunto, livros que a gente adquiria, alguns trabalhos publicados na internet que também eram poucos trabalhos. Então assim, busquem esse conhecimento. Hoje em dia tem uma gama, uma grande quantidade de publicações disponíveis na internet. Eu posso até mostrar aqui como um exemplo de um livro que eu uso como cabeceira de cama, isso aqui, Autismo,
Guia Essencial para a Compreensão e Tratamento. Excelente este livro que eu indico para os pais. Esse outro aqui que conta a história do autismo, Outra Sintonia, outro livro espetacular. Bom, então assim, dentro das particularidades de cada um, a gente sempre acredita que existe uma potencialidade a ser trabalhada. Apesar das limitações, as potencialidades existem e a forma de tratamento que a gente poderia escolher, isso poderia ser decisiva nessa melhora e nesse desenvolvimento global para o nosso filho. Por isso foi importante buscar esse conhecimento. E também uma outra coisa que eu reputo assim, de grande importância é a observação no ambiente doméstico. O que atrai aquela criança, de tal modo que a gente possa também usar como oportunidade de terapia. Foi assim que eu observei no Pedro, como ele tinha um atraso na oralidade, na voz, na verbalização, eu observei que cinema era algo que era fantástico para ele. Só falar a palavra cinema, os olhinhos já brilhavam. E era lá no cinema que ele soltava a voz. Então o cinema passou a ser uma rotina na nossa vida. Passou a ser usado, além do entretenimento, como uma ótima opção de terapia. Porque era lá que ele realmente soltava a voz e também a parte de socialização. Melhorou muito com relação ao Pedro. Eu nunca vi em nenhum livro, em nenhuma publicação, que cinema poderia ser usado como uma oportunidade de terapia. De terapia. E para o Pedro, funcionou de forma espetacular. Então, as observações domésticas, o que seu filho gosta é muito importante. A questão do audiovisual, na parte do aprendizado, né, para o Pedro também foi fantástico. Usei vários recursos audiovisuais que tinha à época, 2009, 2010, como um aplicativo chamado Zac Browse, né, para ensino, que funcionou perfeitamente para o Pedro. Então, assim, essas observações são muito importantes e sempre acreditando nessas potencialidades que cada indivíduo tem. E cada um tem o seu próprio tempo, né? Como diz, como está nas Sagradas Escrituras, debaixo do céu para tudo há o seu tempo, né? Existe um tempo para tudo debaixo do céu. Muito bem. Então, assim, recentemente eu vi uma frase de uma jornalista, né, a Fátima Quanti, que também é escritora e mãe de jovem autista, em que ela nos fala que lugar de autista é em todo lugar. Uma bela frase, né? Lugar de autista é em todo lugar. Então, fazendo uma comparação com o que eu vivenciei há 15, 10 anos atrás, eu hoje percebo que existe sim um melhor acolhimento por parte da sociedade, né, com relação ao diferente. E isso, no meu entendimento, é fruto desse trabalho de muitos pais, né, de professores. Isso é um reflexo positivo desse trabalho desenvolvido por familiares, terapeutas, né, autoridades constituídas em prol da causa autista, né? Então essa frase, no meu entender, que lugar de autista é em todo lugar, ela realmente está ganhando espaço. Eu diria que é um processo, né? É uma realidade em construção. Então assim, até aproveitando o gancho dessa realidade em construção, que ela tem que ter continuidade, esse processo não pode ficar parado, tem que estar em movimento. Eu tomo aqui a liberdade, peço a permissão para apresentar um livro que eu lancei recentemente, né, através da editora Fontinelli, A Minha Vida de Pai, o Amor como Alicerce. Então, nesse livro aqui, além da abordagem sobre o autismo, as possíveis intervenções, o que foi exitoso, o que foi temerário para o Pedro, né, eu trago também muitos conceitos da necessidade de se fortalecer a relação entre pais e filhos e também a nossa relação com Deus. Por exemplo, com relação à parte de autismo, né, tem um capítulo aqui chamado Vulnerabilidades e Incertezas diante de necessárias decisões. Quantas oportunidades de terapia foram ditas que seriam ótimas para o Pedro, até como possibilidade de cura, como um tratamento chamado de quelação. Na época ele tinha seus 3, 4 anos de idade, 2008, 2009, e que dentro do meu conhecimento de química,
que nós estudamos muito sobre agentes quelantes, principalmente no nosso mestrado, aliado ao conhecimento da mãe, vimos aquela possibilidade de tratamento como de alto risco para o nosso filho e estava sendo colocado como uma oportunidade de cura, mas nós refutamos completamente esse tipo de opção de tratamento, que eu achei no mínimo muito temerária a proposta. Tem a questão que eu abordo também aqui no livro, ele tem 142 páginas, 13 capítulos, a questão do dentista. O dentista é coisa muito séria. Eu relembro aqui uma grande aflição que nós passamos em uma determinada consulta, quando um dentista, ele por seus 10 anos e alguns meses, disse que teria que fazer a extração de 12 dentes de leite de uma única vez, sob anestesia geral. Né? Aquilo me impactou muito. Aí eu procurei outras opiniões. Também fica o meu conselho, busquem outras opiniões. E em todas as opiniões que eu escutei, né, apontavam para o outro caminho, que não precisava submeter o nosso filho àquele tratamento. A outra coisa que também eu lembro com muita alegria é que o Pedro, ele tinha uma grande aversão ao tratamento dentário. Ele sempre precisava ficar contido. E eu fazia essa contenção nele mesmo, adotei uma posição a partir dos 4 anos de idade, que perdurou até os 12 anos, essa contenção que eu fazia no meu filho. Né? Deitado com ele de costas, eu abraçava ele, enfim. Isso eu só fui vencer essa necessidade de contenção aos 12 anos, quando eu descobri qual era o principal motivo, né, a principal vilã da aversão do Pedro ao tratamento dentário, que era a fotofobia, a alta sensibilidade à luz. Quando a cadeira inclinava, aquela luz do teto do consultório incomodava demais ele. Mesmo oferecendo óculos escuros, não tinha como fazer um tratamento de forma tranquila. O foco, aquele aparelho de luz do dentista ligado para ele, também incomodava demais. Então apagamos todas as luzes do consultório, o consultório era bem iluminado por janelas com a luz natural do sol. Apagamos tudo, aparelho do dentista, e passei a iluminar a boquinha dele com a lanterna do meu celular. Olha, foi assim, fantástico, né? O Pedro, a aceitação dele mudou radicalmente com relação ao tratamento dentário. Então, são muitos capítulos que eu abordo aqui no meu livro, um desafio chamado escola, a questão da inclusão, o que pode realmente ser exitoso como método de ensino, né? A questão do audiovisual para essas crianças, a importância da família que agrega. Eu escutei muitos desabafos de pais, né? Isso felizmente não aconteceu com a minha família, que familiares estão vendo ali uma criança fisicamente perfeita, na sua maioria de beleza radiante, e acabam por não acreditar e riem ou debocham de alguma situação particular da criança, que em nada pode contribuir para o desenvolvimento global dessa pessoa, muito pelo contrário. Enfim, fica aqui a minha dica. Foi um livro escrito de coração, eu diria até que é uma espécie de confissão. É a minha rotina de vida com os meus filhos, que está aqui no livro, e espero que realmente tenha alguma utilidade. E assim, para concluir, né, nesse momento em que celebramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, fica aqui o meu apelo, né, para os pais, para familiares, para profissionais de saúde, enfim, todos unidos, né, professores, nesse trabalho em prol da causa autista. Muita coisa já foi conquistada, mas é um processo que não pode parar, tem que estar em movimento. E essa obra, ela tem que ser realizada, no meu entendimento, com o exercício do amor. E também fica aqui a minha expectativa e a minha esperança, né, de que a sociedade abra cada vez mais os seus braços para bem acolher as pessoas com deficiências. E exercitando a tolerância, né? Aprimorando essa tolerância, essa aceitação, e principalmente exercitando o amor em todas as suas ações. Então esta é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês, e o meu desejo de paz e bem.